Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, eu vim gravar esse vídeo, mais um relato de uma saída do corpo, projeção astral, que eu quero deixar registrado, né, aqui para vocês. Hoje o meu relato, ele é mais curtinho, tá? Até porque eu rememorei uma pequena parte, né, assim, de uma situação que eu passei no astral e não tive muitos aprofundamentos sobre a situação, tá? Pessoal, não é porque às vezes a gente tem uma crença, né? Por exemplo, pessoas que acreditam, né, na reencarnação, que tem essa convicção e essa certeza também, né? Da reencarnação, do plano espiritual. Às vezes a pessoa segue uma doutrina, né, kardecista, a pessoa é ubandista, né, ou segue o candomblé, enfim, ou é uma espiritualidade livre, né, que mesmo a gente acreditando ou tendo a certeza, né, que já passa da crença e sim, né, uma experiência real, principalmente para quem é projetor, né, que existe vida pós-vida, né, e que a vida continua, que os planos eles existem simultaneamente. Não é porque eu sigo uma vertente que eu não vou ter medo ou de fato que eu estou, né, confortável com a ideia, tá? Muitos espiritualistas, pessoas que frequentam centros, templos, né, que falam dessa ótica, né, reencarnacionista e dos planos, né, principalmente da vida pós-vida, as pessoas têm medo, sabe? Tem medo do outro plano, né? Se você é um estudante espiritual, no mínimo que você tem que ter é coragem para você querer desbravar o outro plano, né? Que você já desbrava naturalmente sem lucidez. Quando você busca, né, expandir sua consciência, sua espiritualidade, né, e você tá se linkando, né, se filiando a algum lugar que estuda com essa vertente, pessoal, o medo, ele tem que ser algo que você deve ir de encontro a ele, né, contornar de fato, né, essas induções do pensamento negativas para que vocês possam avançar no estudo de vocês, tá? E naturalizar essa ideia do desencarne, né, da morte propriamente dito, e valorizar a ideia da eternidade da consciência, tá? Muita gente se apega ainda a uma ideia muito cultural, negativa, né, criando uma entidade morte. Na verdade, é um processo natural que acontece com a nossa biologia, tá? Então, por que eu tô dando essa entrada, né, essa introdução aqui antes de falar meu relato? Porque essa noite eu tive em projeção astral fazendo o tratamento de uma pessoa, tá, espiritualista, né? Era um senhor, tá, que provavelmente ele segue aí a doutrina espírita kardecista, seguia aqui na materialidade e ele foi tratado no plano espiritual, ele desencarnou, tá? Na hora que eu acordei, né, voltei pro corpo, eu não tava entendendo muito bem a situação, porque eu tinha acabado de voltar pro corpo, e aí conforme foi passando, né, as horas durante o dia, aquele bloco de ideias foi se assentando, né, na minha mente. Então, o que aconteceu? Eu rememorei já que eu estava dentro de um quarto, só que era um quarto assistido, tá? Porque tinha uma janela de vidro onde outras pessoas viam aquele senhor comigo lá dentro desse quarto. Esse senhor, ele estava deitado numa cama e tinha um animalzinho doméstico de estimação junto com ele nessa cama, tá? Eu cheguei perto dele, ele estava com os olhos fechados e parecia que ele estava se debatendo, ele estava com medo, ele até balbuciava assim, né, psiquicamente algumas coisas. Eu via que ele estava muito agitado, mas ele estava em looping mental pós-desencarne, tá? E estava muito imprintado na aura dele a sensação de medo, né, de insegurança, tá? E aí, conforme eu cheguei perto dele, eu já fiz apometria, né? Eu trabalhei muitos anos com apometria e eu comecei a aplicar apometria, tá, nele, lá nesse quarto. Então, eu cheguei perto dele e eu comecei a tratá-lo. E ele estava vestido todo de branco, tá? Eu fiz alguns comandos, né, de proteção, espelhando algumas energias, né, e comecei a tratar
todo o campo áurico dele, tá? Pedindo assim, né, uma lavagem, né, com água crística, com as energias e fazendo, né, pedindo a espiritualidade que pudesse me auxiliar, né, naquela limpeza, dando os comandos e tal. Enfim, não vou entrar em detalhes, né, que são técnicas. E ele começou a querer acordar, sabe? Eu vi ele virando, olhando para mim, ele olhava meio assim, com o rosto meio desconfiado, com uma feição de medo, ele não sabia muito bem o que estava acontecendo ali, né? E eu continuei fazendo o tratamento dele, pedindo, né, a espiritualidade que me desse um coramento para que ele recebesse aquelas energias, como limpeza, lavagem, né, dos corpos e tal, com as energias, né, crísticas e tudo mais. E tinha um animalzinho ali com ele, tá? Era uma cachorrinha, né? Que não sei, fiquei na dúvida se já era uma cachorrinha que ele teve há algum tempo quando estava encarnado e também desencarnou e estava ali terapeuticamente também ajudando ele na soltura das energias, né? Em relembrar quem ele era ou trazer algum tipo de segurança emocional para ele. Então eu achei bem interessante, sabe? Esse relato. Claramente na hora dele, ele era uma pessoa que já tinha, né, conhecimento, tá? É uma pessoa que tem conhecimento espiritual e que estava vinculado, né, a uma casa provavelmente espírita kardecista, tá? Pessoal, todo conhecimento que a gente busca, que a gente aprendeu, né, no centro, na igreja, no templo, vamos pôr isso em prática, principalmente na hora que precisa. O medo, ele é o maior limitador, tá, de muitas situações, principalmente no astral e na matéria, tá? Então, pensa que se você sabe que a vida continua, tá, no outro plano, então você tem que tentar preparar o máximo possível a sua ida para o outro plano, tá? E a sua consciência, tá, para que esse momento do desencarne, do desprendimento da matéria, seja tranquilo, sem crise, tá? Acreditando, né, de fato naquilo que você, né, conheceu em vida, estudou, colocando isso em prática a seu favor, principalmente no seu desencarne, quando isso acontecer, tá? E uma outra parte do meu relato, que não tem nada a ver, né, com essa situação, foi uma experiência que eu tive, acho que foi um pouquinho antes de eu fazer esse trabalho, né, de soltura com essa pessoa e tratamento, né? Eu estava num lugar que eu estava escolhendo, tá? Algumas energias plasmadas em forma de carne, tá? No astral é muito comum os espíritos plasmarem e se alimentarem energeticamente, tá? De energias que são como carne, tá? Por quê? Para manter de fato uma densificação vibracional para acessar determinadas dimensões mais baixas vibracionais, tá? Então eu vi, já não é a primeira vez que eu faço isso no astral, isso é bem comum, na verdade, nos prepararmos para ir fazer algum tipo de resgate ou trabalhar alguma energia mais pesada e a gente ter que mudar o padrão vibracional, né? Por essas técnicas de estar se alimentando vibracionalmente de plasmagens mais densificadas, tá? E eu achei muito assim engraçado, né? Porque eu vi como se fosse um açougue mesmo, né? E eu olhava todas aquelas opções, né, de energias plasmadas de carne e algumas com os aspectos bem assim diferentes, no sentido meio assim, não ruim, tá? Mas diferente. E eu escolhi algumas e, né, trouxe, né, no astral para que eu pudesse então fazer trabalhos de limpeza mais pesado, acessar alguma dimensão aí para ajudar no resgate, enfim, né, na onde normalmente eu atuo mesmo, que é na área umbralina, né, com os resgates, com os espíritos, né, fazendo limpeza mais pesada e tal, né, enfim, né, as minhas experiências hoje foram essas, né. E eu quis gravar aí para vocês terem, né, noção, né, de que como as coisas acontecem um pouco, né, nos bastidores e também em relação a esses medos que os espiritualistas ainda nós temos, né, algumas, né, alguns medos, né, e isso é normal, pessoal. Só não para no medo, sabe? Vamos tentar avançar
né, com o conhecimento que você já tem, que você já estudou e pôs em prática, principalmente com você mesmo em primeiro lugar, tá bom? Pessoal, então é isso. Um beijo, gratidão. Se você passou, né, alguma experiência parecida, relata aí, coloca aí nos comentários, compartilha comigo, tá bom? Um beijo para vocês.